Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta comunhão. Obrigado pelas igrejas da região. Ó Senhor, realmente Tu abençoaste, Senhor, todas as igrejas do interior de São Paulo, especialmente esta região, com os irmãos tão absolutos, que amam o Teu mover, amam o reino, amam a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, e eu te agradecemos também pela unanimidade que há nesta região. Senhor, esta noite fala conosco, nos encoraja. Ó Senhor, dissipa todas as dúvidas. Senhor Jesus, queremos avançar positivamente. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor. Fala conosco esta noite. Obrigado, Senhor. Amém. Peço perdão pelo atraso. Era para ter chegado aqui 6h30. Faltava meia hora para chegar aqui. Às 6 horas quebrou o meu carro. Eu estava orando. Meu carro não é lá muito novo, não, né? É 1999, tá? É um Palio 1000, né? Mas estava indo bem, né? De repente eu estava orando, Senhor, guarda o carro. Na volta pode quebrar, mas não deixe quebrar na ida. O carro não estava com nenhum problema, né? Eu só oro assim porque estou acostumado a orar porque a gente sabe dos ataques do inimigo. Daí, faltava meia hora, estava tão contente. Estou chegando e quebrou o carro. Daí, ia chamar o guincho, daí eu pedi acionei o SOS, um bom serviço SOS. Daí liguei para o Tim, e ele falou que ia esperar por mim lá no quilômetro 303, depois do posto Bandeirantes, antes de entrar em Ribeirão Preto. Daí quando chegou, antes um pouquinho de chegar o guincho, daí tentei, meia hora depois que quebrou o carro, eu tentei dar partida, deu partida de novo. Daí eu falei, deu partida, o que eu faço? Eu vou ou eu espero o guincho? Você que sabe. Eu disse, eu acho que eu vou. Daí dei partida, quando eu estava saindo, chegou o guincho. Daí o mecânico do guincho olhou e disse, o carro parece bom. Se você quer arriscar, se parar de novo, você liga de novo e aí aciona de novo o SOS. Andei mais 3 quilômetros, quebrou de novo. Senhor, eu estava tão contente. Obrigado, Senhor. Uma provação bem curtinha, Senhor. Obrigado. Mas depois 3 quilômetros quebrou de novo. Daí quebrou bem na frente de um posto que estava desativado. No quilômetro 264. Daí eu liguei para o SOS de novo. Daí o mesmo guincho chegou. Chegou e daí me pegou e eu falei, você pode me deixar no posto Bandeirantes, na entrada de Ribeirão Preto? Não. Eu disse, lá está o irmão Tim, né? Está esperando. Né? Não, a gente leva para o posto mais próximo. E a gente escolhe um posto bom, que é seguro. O posto do Tim. No quilômetro 266, no sentido sul. Daí o Tim me socorreu no posto do Tim. Então chegamos aqui agora. Graças ao Senhor já foi apresentado o uso do Facebook, né, irmãos? Realmente, eu uso Facebook. Eu uso Facebook e Twitter, mas só para atualizar os irmãos. Então, antes de sair, eu uso Foursquare. Antes de sair, já coloquei a caminho de Ribeirão Preto. Fiz vários check-ins nos pedágios. E agora, quando cheguei, coloquei no meu Foursquare. Quando você põe no Foursquare, já aparece no Facebook e aparece no Twitter. O carro quebrou. Cheguei com 1 hora de atraso. Comunhão com as igrejas da região Ribeirão Preto. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. São ferramentas que o Senhor permite que nós usemos para fomentar o evangelho do reino. Mas tome muito cuidado. Eu acho que os irmãos devem ter avisado, e isso pode sugar todo o seu tempo. Tem gente que acampa no Facebook. Né? Twitter não, mas tem gente que acampa no Facebook. Fica lá, gasta horas e horas. Então é para você entrar, passar a sua mensagem, claro, e também ler algumas mensagens e pronto, né, irmão? Não percam muito tempo, não. É preferível cuidar de pessoas, né? Tem pessoas tão viciadas nos negócios virtuais que eles gostam de fazer apacentamento virtual. Ele gosta de ver a foto da pessoa, estou apacentando o irmão. É preferível ver o irmão face a face, né, irmãos? Face a face, cuidar do irmão, dar um abraço no irmão, tá certo? Aqui só pode mandar um abração para você, mas é melhor abraçar o irmão em carne e osso, pessoalmente, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós não temos muito tempo, vamos ser bem objetivos. Hoje à noite esta reunião é uma reunião de encorajamento, uma reunião de atualização
e uma reunião de esclarecimentos também. Nós talvez tenhamos algumas dúvidas, né? Então, os irmãos sabem, hoje nós estamos vivendo num período de transição. Irmãos, eu creio que nunca na vida da igreja nós sofremos uma transição tão forte como agora. Essa transição, irmãos, é intensa, porque é a transição que vai trazer o Senhor de volta. Eu, pessoalmente, creio nisso. O Watchman Nee e o Witness Lee tentaram. Eu morei nos Estados Unidos por 10 anos, já acompanhei todo o processo, o esforço do irmão Witness Lee em fazer algumas transições. Ele não conseguiu. Eu creio que agora, pela misericórdia do Espírito, o Senhor está conseguindo. Há resistências. Nós não podemos ignorar isso e dizer que está tudo bem. Há resistências. E também ninguém deve sentir-se condenado por isso. Porque o ser humano resiste a transições, resiste a mudanças. Nós gostamos de ficar nos nossos hábitos, nós gostamos de ficar na nossa zona de conforto. Toda transição, toda mudança traz para nós um certo desconforto, né? Você mora na sua casa, tudo, quando vai fazer uma mudança, é um desconforto muito grande. É um desconforto muito grande, né? E toda transição traz também, além de desconforto, traz um pouco de insegurança. A gente não sabe o que está acontecendo. Por isso que é importante nós estarmos atualizados. Atualizados na palavra do Senhor. Atualizados no encargo do Senhor. Atualizados através desse entremesclar maravilhoso que aqui a região de Ribeirão Preto sempre pratica. Estar juntos. Nós não devemos ficar isolados. As transições são necessárias. Na Bíblia houve muitas transições. Houve a transição da era dos patriarcas para a era da lei. Houve a transição da era da lei para a era do Novo Testamento. Essas são as transições grandes. Agora, se a gente for olhar as transições em escala um pouco menor, né? Nós vemos a transição da era dos patriarcas, né? Para a transição da era da lei. Depois, mesmo na era da lei, depois que o povo entrou na terra de Canaã, houve a transição para a era dos juízes. Nessa época não havia rei em Israel, não havia quem governasse, e cada um fazia o que bem queria aos seus próprios olhos. Ela foi o período mais negro da Bíblia. E depois houve a transição para a era dos reis. Era dos reis. Samuel foi o último juiz. Introduziu a era dos reis. Depois houve a transição para a era do que o povo de Israel ficou cativo. Lá na Babilônia. Depois houve a época dos 400 anos de silêncio. E finalmente houve uma transição para o Novo Testamento. Foi fácil a transição para o Novo Testamento? Nós que acompanhamos, nós que estamos na vida da igreja há algum tempo, sabemos que não foi nada fácil. Não foi nada fácil o discípulo sair da esfera do Velho Testamento para o Novo. João Batista foi usado por Deus, nós sabemos. Ele, de certa maneira, fez alguma transição, mas no final ele não conseguiu fazer a transição totalmente. Ele pré-anunciou a transição. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no período de transição entre o Velho e o Novo Testamento, João Batista teve alguns discípulos. Talvez até fosse necessário que ele tivesse alguns discípulos. Mas quando Jesus apareceu, ele não conseguiu fazer a transição, não conseguiu entregar os seus discípulos para Jesus e não conseguiu seguir a Jesus. Ele que falou que Jesus era o que batizava com o Espírito Santo e com fogo, ele não se submeteu ao batismo de Jesus e ficou. E a vida dele terminou de uma maneira bastante trágica. E os discípulos conseguiram? Alguns conseguiram, outros não. Quando Jesus ressuscitou, daí Jesus ficou com eles 40 dias, e Jesus falou das coisas que haviam de acontecer, as coisas do fim.
falou do reino, a Bíblia fala que ficou 40 dias falando das coisas do reino. Não falou tanto da igreja, falou do reino. A igreja está incluída no reino. Mas aí no final os discípulos perguntaram para Jesus, quando será que você vai restaurar as coisas a Israel? O reino de Israel? Eles ainda estavam no Velho Testamento. Daí Jesus ascendeu aos céus, daí eles ficaram lá 10 dias orando, ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. E daí eles ficaram cheios do poder do Espírito Santo, pregaram o Evangelho pela primeira vez, 3.000 foram salvos. E daí começou aquela vida da igreja gloriosa em Jerusalém. Mas foi difícil fazer a transição. Eles permaneceram na grande parte nas coisas do Velho Testamento. Depois entrou Tiago, que era o irmão em carne de Jesus. Ele entrou e assumiu a frente. Tomou a frente na igreja em Jerusalém. E na Jerusalém prevalecia a lei. Até aquelas práticas do Velho Testamento, a circuncisão, todas aquelas práticas, não foi nada fácil. E no final, Deus não teve outra maneira. Deus não pôde mais tolerar a situação. Permitiu que Tito e o general romano viessem a Jerusalém e destruísse tudo. E guardou João. João, quando era jovem, também não fez a transição. Mas Deus guardou a João. Depois daqueles 20 anos que ele ficou aprisionado, tá na ilha de Patmos. Daí ele realmente aprendeu a estar no Espírito. E no final, ele fez a transição. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Hoje nós estamos debaixo do ministério de quem? Nós não devemos dizer debaixo do ministério do irmão Dong. Ele fala muitas vezes para nós, não digam nós estamos no ministério do irmão Dong. Depois da conferência em Piracicaba, os cooperadores do interior de São Paulo, os 23, 25 cooperadores, nós passamos domingo à tarde, à noite e segunda-feira de manhã em São Pedro, num hotel fazenda, para ter mais comunhão com o irmão Dong. Então ele realmente abriu mais o coração dele para nós tivemos muito comunhão de muitas coisas práticas. E ele falou mais um pouco sobre o ministério do apóstolo João e sobre o que o Senhor está fazendo hoje. E ele repetiu isso, não digam que nós estamos no ministério do irmão Dong. Para nós, na verdade, nós sabemos que estamos. Né? Deus usa homens, e o homem que Deus está usando hoje é o irmão Dong. Né? É o irmão Dong. O Altmani já partiu para estar com o Senhor, o Witness Lee já partiu para estar com o Senhor hoje. O irmão Dong é um dos últimos irmãos desta terra, irmãos. Eu vou dizer assim, que tem uma incumbência, uma comissão celestial. É difícil, irmãos, encontrar pessoas assim. Eu tenho acompanhado o irmão Dong todos esses anos. Eu também morei nos Estados Unidos, acompanhei todos os anos o ministério do irmão Witness Lee, né? Pessoas assim, servos de Deus como Watchmani, irmão Lee, irmão Dong, são raros. Pessoas, não só pessoas que sabem da mensagem, irmão Dong, na verdade, não sabe muito da mensagem. É que vocês não sabem o chinês. Se você soubesse chinês, você vai dizer, puxa, o irmão Dong não é nada, como é que é? Eloquente? Não é mesmo. É que vocês ouvem a tradução para o português. O Senhor não usa a eloquência. O Senhor usa a pessoa que tem a comissão dele. Diante do Senhor, eu tenho uma oração. Senhor, eu não quero só ser um bom irmão. Eu também quero receber uma comissão de Ti, Senhor. Que todos os irmãos que estão aqui esta noite, não sejamos apenas irmãos bons, fiéis. Tudo isso é necessário. Precisamos ser irmãos bons, ser irmãos fiéis. Mas hoje, no tempo do fim, o Senhor precisa de irmãos, servos, que recebam uma comissão dos céus. Uma comissão que queima dentro de nós. Que não nos deixa dormir. Não quer dizer que você não consiga dormir. Ou seja, aquilo está ardendo dentro de você. Aquilo não passa. É a comissão. Ou como já falei, já há muito tempo atrás, é comichão. Comichão.
Aquilo coça, coça, coça e você não consegue ficar quieto. Está sempre coçando. É a comichão de Deus. Está dentro de nós. E o irmão Dong é uma dessas pessoas. Ele tem a comissão, não descansa. Terminada a conferência em Brasília, a próxima conferência ia ser em Piracicaba. Da irmão Dong, lá naquela sala de comunhão em Brasília, da irmão Dong, soube que aquele irmão, um irmão chamado João Batista, de Gurupi, ele tem o melhor restaurante da cidade, restaurante chique. Naquele restaurante vai toda a alta sociedade. Ele abriu o restaurante 1 ano atrás, no dia 14 de março de 2011. E através desse restaurante ele se tornou conhecido na cidade inteira. O nome do restaurante é Dom João. O irmão Dong, quando foi lá, falou: meu nome é João Dom. E ele é conhecido como Dom João na cidade. Daí ele quis vender esse restaurante dele. E quase que deu certo. 8 meses atrás, quis vender. Mas no dia que ia assinar o contrato, o comprador liga e fala: cancela o negócio, porque minha esposa pediu divórcio. E ele ficou assim: por que, Senhor? Ele abriu para complementar a sua renda. E o Senhor abençoou muito, ganhou muito dinheiro com esse restaurante. Mas ele sentiu que estava com menos tempo para apacentar os irmãos, ele queria cuidar dos irmãos. Daí ele queria vender, mas o Senhor não deixou ele vender. Daí no mês de fevereiro, em meados de fevereiro, ele fez uma coisa muito louca, muito maluca. Ele demitiu todo mundo do restaurante. Deu aviso prévio para eles de 1 mês. Depois que ele deu aviso prévio, demitiu todo mundo e falou: por que eu fiz isso? Daí ele e a esposa oraram. E depois da conferência, quando voltaram, daí o Senhor falou: o seu restaurante vai ser um bucafé. Daí ele entendeu. E os dois estão felizes demais. Daí o irmão anunciou para nós isso lá na conferência em Brasília, na sala de comunhão. Ele é cooperador do irmão Dong também hoje. Daí ele falou com muita alegria. O irmão Dong falou: eu quero ir lá ver. Puxa, irmão Dong, 92 anos, você não precisa descansar não, o irmão Dong está cansado. O Amir sempre fala isso, né? Quando a gente está tendo muita comunhão, está bem tarde, daí o Amir fala: olha, o irmão Dong está cansado, vamos ter menos comunhão. O irmão Dong fala: eu não estou cansado. Ou quando o Amir está com fome: olha, o irmão Dong está com fome. Então isso virou assim uma coisa muito engraçada. Toda vez que a gente está junto, a gente brinca com isso. Daí o irmão Dong falou: eu quero ir lá. Daí outros irmãos também queriam ir junto. Daí o Salomão perguntou: quem que vai ser o tradutor? Daí eu virei meu rosto para lá. Eu virei meu rosto para lá, fingindo que estava olhando. Daí o irmão Dong falou: o Esdra vai traduzir para mim. No meio da semana, quarta-feira e quinta-feira, a gente foi de manhã, foi ao meio-dia de quarta e voltou de tardezinha na quinta. Muita energia, irmãos, muita energia. Aos 92 anos de idade. De onde que vem isso? Vem da comissão celestial. A comissão celestial. Eu nunca vi um irmão que foi tão atacado com o irmão Dong. Não é atacado 1 ano, ele foi atacado por mais de 2 décadas. Pessoas falando negativamente contra ele, espalhando, como é que é? Mentiras contra ele, fofocas, calúnias. E ele sempre feliz. Tudo bem, né? Está tudo bem. Ele tem a comissão celestial. Não reclama, não se queixa. E nós reclamamos, irmãos. Se nós reclamamos, se eu reclamo, é porque não tem uma comissão. Quem tem uma comissão não reclama. Uma mãe que ganhou nenê, tem uma comissão. Não digo que é celestial, mas é uma comissão maternal. De mãe. E a mãe não reclama. A mãe faz tudo com alegria. Está cansada, mas quando o nenê chora, a mãe vai lá e amamenta. Então nós precisamos da comissão do Senhor. Bom, o Senhor está fazendo uma transição hoje. No mundo, todas as coisas têm transições. A economia teve transições muito sérias. As grandes empresas que nós conhecíamos, décadas atrás, já não existem mais. Quebraram. Por quê? Porque se recusaram a fazer a transição.
grandes empresas, linhas aéreas como Varig, não existe mais, porque não fizeram a transição. Panam, puxa, todo mundo, né? Dos anos 60, 50, anos 60, muitos irmãos aqui viajaram pela Panam, muitos não, alguns irmãos. O jovem nem sabe o que é Panam, tá? Não existe mais. A IBM quase que vai embora. É que ele entrou no campo, na área dos microcomputadores. Aí foi salvo, mas acabou sendo comprado pelos chineses. Lenovo, IBM agora é Lenovo. Profissionais, tem que fazer transição. Tem que se atualizar, fazer curso de atualização. Médicos, dentistas, advogados, engenheiros, qualquer profissão, se não se atualiza, não faz a transição, perde o campo no mercado. E na vida da igreja, Deus faz as suas transições. Queridos irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus nunca muda. Nunca muda. Mas a maneira como nós pregamos a palavra, a maneira como nós conduzimos a vida da igreja, isso muda. Vamos falar do meio de transporte, por exemplo. O homem sempre teve o desejo de viajar. Sempre teve o desejo de viajar. Então no começo viajava a pé, depois descobriu que podia montar um animal, né? Jumento, cavalo, camelo. E depois, não é muito confortável, né, montar um animal. Daí, descobriu que podia, o homem inventou a carroça, com roda de madeira. É mais confortável, mas dá muito solavanco. Daí, com a invenção da borracha, melhorou. Daí vieram as carruagens, ficou mais confortável. Hoje nós temos os carros, né? Tem os carros, de qualquer maneira, tem os carros, alguns menos confortáveis, outros mais confortáveis. Mas o carro é muito melhor que uma carroça. Hoje alguém viaja de carroça? Não, só para curtas distâncias, dentro de uma fazenda ou no campo. Mas para viajar longas distâncias, ninguém anda de carroça. Imagine se eu tivesse vindo para Ribeirão de carroça hoje. Mas é pecado andar de carroça? Oh, irmão, ninguém está falando mal da carroça. Isso aí que temos que entender. Tem gente que fala assim, estão atacando, estão acabando com aquelas coisas que nós aprendemos. Não, ninguém está acabando com nada. Então hoje à noite, irmãos, isso aqui é uma vacina para nós também. E também esclarecimento. Ninguém está acabando com nada. Se tem gente que quer andar de carroça, viajar de carroça, siga em frente, ninguém está atacando. Só que vai demorar muito para chegar. Hoje tem carro. Todo mundo vai andar de carro. E para viagem entre países, é avião. É avião. Quando eu vim com meus pais de Hong Kong para o Brasil, nós levamos 50 dias para chegar aqui. Viemos de navio. Naquele tempo não tinha avião que tinha essa, como é que dizer, a autonomia de voo. Um tanque de combustível grande para poder chegar aqui. Não, era de navio. Assim que as pessoas viajavam, 50 dias. Vindo pelo Oceano Índico, tá? Depois costeando a África, África do Sul, depois o Oceano Atlântico. E chegando no Porto de Santos. Nós saímos no final do ano de 1958. E chegamos em 1959. Saímos em dezembro e chegamos em janeiro. Em fevereiro, na verdade. Mas hoje, quem vem da China não vem mais de navio. Muitos tios meus vieram da China. Vieram de avião. Em menos de 24 horas estavam aqui. A vontade de viajar não mudou. Mas a maneira de viajar mudou. O Evangelho não mudou. Mas a maneira como nós pregamos o Evangelho e alcançamos as pessoas mudou, irmãos. Porque a sociedade mudou. No século retrasado, não no século XX, talvez no começo do século XX, no século XIX, como se pregava o Evangelho? Dizendo para as pessoas,
Creiam no Senhor Jesus, senão você vai queimar no inferno. E as pessoas se convertiam. Se agarravam na perna do pregador, oh, me salva. Hoje você fala isso para um advogado. Ai de vós, intérpretes da lei, hipócritas. Se você não receber o Senhor Jesus, você vai arder no inferno. O advogado vai crer no Senhor? Não. Hoje a maneira de alcançar as pessoas mudou. A sociedade mudou. Deus é amor. Isso nunca mudou. E tudo que nós fazemos, nós devemos fazer isso no amor de Deus. A maneira como Deus alcança as pessoas hoje. Hoje o ser humano está envolvido no corre de cada dia. Correndo para cá, correndo para lá. Não tem tempo. Se você convida uma pessoa para vir para uma igreja, para ouvir uma pregação, eles não têm tempo. Por isso que o Senhor hoje nos deu as novas ferramentas. Uma ferramenta que nós usamos na última década, nas últimas 2 décadas, que para mim foi uma grande salvação e que me tornou uma pessoa extremamente frutífera, foi eu bater as portas. Antes eu tinha muita dificuldade de pregar o evangelho, eu pregava tudo, mas quando comecei a sair para bater as portas, irmãos, os frutos entravam de cacho. Eu e minha esposa, irmãos, nós apacentávamos todas as noites, cada semana apacentava 20 pessoas. Toda noite apacentava 2 a 3 casas. As pessoas se convertiam, recebiam o Senhor, aquilo nos tornou extremamente frutíferos. Mas hoje o que o Senhor nos dá, através do Bucafé, da colportagem, das tendas do Bucafé móvel, irmãos, é muito mais frutífero. As pessoas estão se abrindo muito, muito para o Senhor. Bom, essa é a transição que o Senhor está fazendo. E nessa transição, irmãos, há muitos mal entendidos, mesmo entre nós. E hoje à noite, talvez a gente queira, vai tentar esclarecer alguns desses mal entendidos e também esclarecer a visão. No final, se sobrar um pouco de tempo, talvez os irmãos possam fazer algumas perguntas se quiserem. Tudo começou, irmãos, quando o Senhor mostrou para nós a visão do reino dos céus. Antes disso, a nossa visão era a igreja. Igreja, 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 igreja. Não tem nada de errado. Esse era o nosso foco, a igreja. A igreja local, a igreja na localidade. Essa é a visão que o Senhor nos deu. Uma igreja em cada cidade. Essa visão não mudou nada, continua. Mas a visão que o Senhor nos deu nesses últimos anos é a visão do reino. Essa visão é muito mais todo inclusiva. Essa, na verdade, é a visão que Deus tem na Bíblia. O reino vai desde o Velho Testamento, desde a criação do homem até a Nova Jerusalém. A igreja é só um período do Novo Testamento. A igreja é a maneira que Deus usa hoje para alcançar o reino. Mas o objetivo final de Deus não é a igreja, e sim o reino. A igreja só existe nesta terra. Quando terminar esta era, o que vai sobrar é o reino. Então, para ganhar tempo, quando Deus criou o homem, Deus falou que o homem deveria ser o quê? Fecundos e multiplicar-se. Encher a terra e subjugá-la. Só isso, irmãos. Encher a terra e subjugá-la. Só essa palavra já denota o domínio. Quando Deus criou o homem à sua imagem. Ele disse, tem um domínio. Então Deus criou o homem à imagem dele para que o homem pudesse receber a vida de Deus. E essa é a ênfase que nós demos em todos esses anos. Mas nós não demos muita ênfase à segunda metade de Gênesis 1, 26. Que é, tenham eles domínio. A gente até falou, mas nós não demos muita ênfase a esse ponto. Tenham eles domínio, quer dizer, tem aqui a conotação do reino. O homem foi feito para dominar e não para ser dominado. Aqui vou abrir um pequeno parênteses para mostrar como Satanás frustrou o plano de Deus. Analisemos um pouco a nossa vida hoje. Analisemos um pouco a nossa vida.
a nossa vida e a vida de todas as pessoas do mundo. Nós dominamos hoje ou somos dominados? Somos dominados. Somos dominados pela ansiedade. Somos dominados pelas preocupações. Somos dominados pela raiva. Somos dominados pelos vícios. Somos dominados pelos caprichos. Somos dominados pela nossa vida da alma. Irmãos, a lista não termina mais. Somos dominados pela compulsão de comprar coisas. O homem hoje virou escravo. Escravo do materialismo. Escravo das coisas. O homem dominado pela internet. Facebook é muito bom, mas tem gente que é dominada pelo Facebook. Eu vou falar, você vai até rir. Por um período eu estava sendo dominado pelo Foursquare. Eu não podia entrar num lugar sem fazer o check-in. Está fazendo? A pessoa fazer o check-in agora. Graças a Deus me libertei. Você dá risada. Mas se a gente não toma cuidado, qualquer coisa vem e domina a gente. Mas o homem foi feito para dominar. A questão é o seguinte, irmão. Se hoje você e eu não conseguimos dominar as pequenas coisas da nossa vida, como é que nós vamos dominar e subjugar as coisas no mundo que há de vir? A Bíblia fala que Deus não sujeitou o mundo que há de vir a anjos. Sujeitou a homens. E nós vamos gritar, aleluia! O mundo que há de vir, Deus sujeitou a mim. Daí Deus fala, ah é? Por que você não consegue sujeitar essas coisinhas da sua vida? Eu sempre conto a história, não me lembro se eu contei aqui em Ribeirão Preto ou não. Eu gosto muito de comer ovo frito. Ovo frito. Mas tem que ser frito à minha maneira. E só eu sei fazer isso. É uma tecnologia da NASA. O ovo tem que ser gema mole. Gema mole. Quem conhece o ovo, já nutrição, tudo sabe. A gema, depois que endurece, já perde a maioria das propriedades. As propriedades do ovo estão lá quando a gema é mole. Mas a clara tem que ser crocante na borda. É assim que eu faço meu ovo. Foram anos e anos de pesquisa. Desenvolvi essa tecnologia da NASA. Fiz mestrado para isso. Então, quando eu falo para minha esposa, às vezes não tenho tempo para fritar meu próprio ovo. Ô, querida, frita um ovo para mim. E ela gosta de ovo gema dura. E não é só dura de um lado, ela vira o ovo para o outro lado ainda. E endurece o outro lado ainda. E quando ela me apresenta o ovo daquele jeito, eu disse, isso é ovo que se apresenta para mim? Daí eu fico bravo com ela. Daí o Senhor vai falar, você vai reinar no mundo que há de vir? Você nem consegue dominar um ovo? Você dá risada, irmãos, mas essa não é a nossa situação? Você não consegue nem dominar as coisinhas da sua vida? Oh, aleluia, eu vou dominar o reino que há de vir. Calma, calma, calma. É por isso que o Senhor nos colocou na igreja hoje, para nos preparar. E o Senhor falou para o povo de Israel, lá no Monte Sinai, se vocês ouvirem a minha voz, guardardes meus mandamentos, vós me sereis o quê? Reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. O que o Senhor está falando hoje? De reino. E o que o Senhor está falando hoje? De que todos nós somos sumos sacerdotes. Você está vendo o encargo atual? É atual. É do Monte Sinai. Porque isso é o que está no coração de Deus. E quando Jesus veio, vamos dar um pulo até a vinda de Jesus. Quando os discípulos falaram para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Você sabe, quando uma pessoa ora, a pessoa abre o coração. Se você quer saber realmente conhecer o que está no coração da pessoa, leva a pessoa a orar. E quando a pessoa orar, você vai conseguir ver, a pessoa abre a janela do seu coração, você conseguir espiar dentro. Quando Jesus orou, ele falou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus rogou ao Pai, venha o teu reino. Isso dá a entender claramente que Jesus estava aqui, mas o reino de Deus ainda não estava aqui. E é isso que Deus quer.
Esse foi o pedido do Filho de Deus ao Pai: venha o teu reino. E no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 11, na verdade o último capítulo da Bíblia é Apocalipse 11, porque ali é tocada a 7ª trombeta. Do capítulo 12 até o capítulo 22, o que nós temos é um zoom, são os detalhes dos capítulos 1 a 11 de Apocalipse. No capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, fala: o 7º anjo tocou a trombeta, é a última trombeta, a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, olha só, irmãos, aqui não fala a igreja, aqui fala: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. O que Deus quer é o reino dele. É o reino dele. E só para os irmãos se lembrarem de um versículo, vamos também abrir em Lucas capítulo 4, versículos 5 a 6. São 2 versículos que falam da tentação de Jesus, mas esse detalhe não está em Mateus. Normalmente nós lemos Mateus para falar da tentação de Jesus, mas aqui nós temos uma peça a mais, que mostra algo tremendo, muito significativo. Versículo 5 de Lucas capítulo 4. E elevando-o, o diabo levou Jesus para um lugar bem alto. Mostrou-lhe num momento, olha só, irmãos, o quê? Todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado e me adorares, toda será tua. Ou seja, os reinos deste mundo. O mundo hoje está cheio de reinos. Há tantos países, como o Mondongo sempre fala, há tantos países, mas há só um reino. São os reinos deste mundo, que pertencem a quem? A Satanás. E o Senhor chamou Satanás em João 12:31. Qual é o título que deu para ele? O príncipe deste mundo. Então os reinos do mundo hoje pertencem a Satanás. E Deus hoje chamou a igreja para fazer uma tarefa, um trabalho, uma missão. Qual é a nossa missão? É restaurar o reino de volta para Deus. Eu morei nos Estados Unidos 10 anos. Também não me lembro se eu contei essa história aqui ou não. Eu quero falar como é importante, irmãos, nós vivermos a vida da igreja com uma missão. Com uma causa. Eu morei lá 10 anos. E fui aperfeiçoado na vida da igreja ali. Naqueles anos, para mim foram anos áureos. Aprendi muito. Pregávamos o evangelho, ganhávamos pessoas, e nós conseguimos ganhar vários ex-combatentes de guerra, veteranos de guerra, da guerra do Vietnã. Naquele tempo eles tinham uns 20 e poucos anos, até 30 anos de idade. E nós cuidávamos deles. E um dia, um desses irmãos parou de vir para a reunião, desapareceu. Daí eu fui investigar, fui perguntar o que tinha acontecido com ele, e me falaram que ele tinha adoecido, estava no hospital. E perguntei, qual hospital? Daí eles falaram em inglês, Veterans Hospital, que é o hospital dos veteranos de guerra. Daí eu fui visitá-lo, porque o hospital ficava pertinho da minha casa, uns 3 a 4 quarteirões. Daí eu peguei meu carro e fui lá, quarteirões grandes, né? Fui lá, e quando eu cheguei lá, fiquei impressionado com o tamanho do hospital. Ocupava um quarteirão inteiro, enorme, com uma infraestrutura tremenda, com um estacionamento grande, vários pisos. Daí eu entrei lá, e quando entrei fiquei mais surpreso ainda com a estrutura daquele hospital. Daí eu comecei a observar os pacientes que estavam nos corredores e tudo, daí fiquei mais surpreso ainda. Eu não vi pacientes com problemas físicos. A maioria dos pacientes que eu vi eram, notadamente, pacientes com problemas mentais, psicológicos. Daí quando eu cheguei no piso onde estava o irmão, daí fui na estação das enfermeiras, daí pedi para falar com ele, e saiu do quarto e vi que ele estava com um problema mental também. Daí invoquei o Senhor com ele, orei com ele, depois vim embora, e depois de algum tempo ele sarou e voltou a reunir de novo. Mas daí eu me perguntei, por que esse pessoal todo está com problema mental? Daí eu descobri que na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial,
os soldados não voltavam com problemas mentais. Voltavam todos com moral elevado. Voltavam todos normais. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram guerras que tinham uma causa. Eles sabiam por que estavam indo para a guerra. Eles sabiam por que estavam dando a sua vida. O que estavam defendendo? Estavam defendendo o mundo livre dos países totalitários. E na Segunda Guerra Mundial, estavam defendendo o mundo livre do nazismo. Mas a partir da Guerra da Coreia, depois a Guerra do Vietnã, e mais recentemente a Guerra do Golfo, todas estas guerras são guerras inventadas, baseadas em mentiras. São guerras sem causa. Então os soldados vão porque amam seu país. Eles vão lá defendendo o país. Mas quando chegam lá, o que eles veem? Não há causa nenhuma. Eles não sabem por que estão lá. Arriscam as suas vidas. Veem os seus amigos morrerem. Os seus amigos serem desmembrados. Serem feridos. Voltarem aleijados. E eles voltam com sérios problemas psíquicos, psicológicos. Porque eles lutaram sem uma causa. Irmãos queridos, nós estamos hoje na maior batalha, na maior guerra que há. Que é a guerra entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Nós estamos na vida da igreja, mas eu pergunto, queridos irmãos, você tem uma causa? Qual é a sua causa hoje? No passado, a minha causa era vir só para desfrutar. Eu não tinha uma causa, uma comissão celestial, uma causa que eu queria dar à minha vida. Talvez alguns de nós tivemos isso, mas com o passar dos tempos nós ficamos confortáveis com a vida da igreja e para nós era desfrutar. E frequentemente nós ouvíamos essa frase, já não vou mais reunir porque já não consigo desfrutar mais. O desfrute se tornou a nossa causa. E isso não é suficiente para nos manter. Mas depois que o Senhor começou a falar do reino, irmãos, para mim, pessoalmente, a causa voltou. Hoje eu tenho uma causa. E essa causa é que me faz levantar todas as manhãs, me faz pular da cama e dizer, aleluia, um dia a mais para lutar. A minha causa hoje é o quê? É a causa de Deus. É restaurar este mundo, o reino deste mundo de volta para Deus. Nós somos comandos de Deus. Nós somos a tropa de elite de Deus. E a nossa missão, nós temos uma missão. A nossa missão não é viver bem. A nossa missão não é ter muita saúde. A nossa missão não é ter problema, não é nos livrar dos problemas financeiros. A nossa missão é resgatar o homem que Deus criou e que foi aprisionado por Satanás. Essa é a minha missão. Quando eu vejo as pessoas na rua, eu vejo pessoas aprisionadas. A minha missão é ir recuperar, restaurar essas pessoas. Isso me dá vontade de viver, irmãos. A melhor cura que tem para nós é pregarmos o Evangelho. É ver as pessoas recebendo o Senhor. E aquela alegria, irmãos, nós vemos alguém recebendo o Senhor, invocando o Senhor, e a vida dela mudando, aquilo nos cura, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então essa, irmãos, é a visão que o Senhor nos deu, a visão do reino, a revelação do reino. E mais recentemente o Senhor nos mostrou a visão do mundo que há de vir. A maioria dos cristãos vivem no imediatismo de hoje, o mundo de agora, querem tudo para agora, o conforto agora, a cura agora, resolver o problema financeiro agora. E os cultos, as campanhas ficam cheias de gente. Por quê? Porque elas vão lá na ilusão de que os seus problemas de agora vão ser resolvidos. Mas hoje nós, na vida da igreja, o Senhor nos mostra algo mais elevado. Sim, o Senhor cuida de nós aqui, mas a meta que o Senhor tem para nós é o mundo que há de vir. Eu não estou investindo no mundo de agora. O meu investimento é para o mundo que há de vir. Eu estou me preparando hoje, junto com vocês, na vida da igreja, para reinar no mundo que há de vir. Aí entra o papel da igreja. A igreja é o instrumento, é o lugar que Deus usa para nos preparar. A igreja é o casulo onde a crisálida, que antes era uma lagarta, é o lugar onde a crisálida vira a borboleta. Eu não sei quantos de vocês já criaram bicho de seda.
Quando eu era pequeno, eu criava bicho de seda. É fascinante. Quando o ovo do bicho da seda eclode, o ovo é minúsculo, quase não dá para ver, tem que usar uma lupa para ver. Sai lá um vermezinho, irmãos, uma lagartinha tão pequena que você também tem que usar uma lupa para ver. Mas você põe lá a folha de amora, da amoreira, e em poucos minutos a folha de amoreira, aquela lagartinha tão minúscula, enche a folha de amoreira de furinhos. Parece uma peneira. E daí você vê a lagarta crescer dia a dia. É impressionante o crescimento da lagarta. Com o passar do tempo, a caixa de sapato está cheia de lagarta. E tudo já crescidinho. Você joga as folhas de amoreira dentro, você ouve o barulho deles comendo. E com o tempo a lagarta vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega desse tamanho. Bonita. Gordinha. Dá vontade de pegar e comer. Eu sabia que vocês iam rir. Mas daí um dia, a lagarta parece que ficou doente. Ela começa a encolher, fica enrugadinho, começa a escurecer, fica pretinho, começa a enrugar. Ai, o que aconteceu com a minha lagarta? Não come mais. É que chegou o momento da metamorfose. Da lagarta vira uma crisálida. Ela se mexe, mas não consegue mais se mover. Ela só se mexe assim. Mas antes de virar uma crisálida, o que a lagarta faz? A lagarta começa a cuspir seda. E ela começa a fazer um casulo em sua volta. Geralmente nos cantos da caixa de sapato, no canto das casas, ela faz um casulo. E a crisálida fica dentro do casulo. E você pega o casulo, faz assim, e a crisálida está lá dentro. Então, às vezes eu tentei ajudar a crisálida a sair. Daí eu falava, estou sofrendo muito lá dentro, falta ar, vou ajudar. Daí eu pegava a tesoura e abria o casulo. Agora respira um pouco, crisálida. Aquela crisálida morria sem virar borboleta. Não é aliviando que a gente vai sobreviver. A crisálida só vira borboleta dentro do casulo. E o nosso casulo hoje é a vida da igreja. Não tente escapar. Não peça para Deus, Deus, abre um pouquinho para respirar um pouco. Se Deus tirar você dentro do casulo, você não vai virar borboleta. Você e eu que somos jegues, nunca vamos virar leões. Vocês sabem da última notícia do jegue ou não? Não sei se vocês assistiram no noticiário ou leram nas notícias. O Brasil vai exportar 300 mil jegues para a China todos os anos agora. Desde o ano passado, de julho do ano passado até dezembro, os chineses, cuidado com os chineses, hein? Eu sou brasileiro, tá? Eles percorreram o Brasil, o nordeste do Brasil, desde Bahia até Rio Grande do Norte, visitando fazenda a fazenda, fechando contratos, comprando todos os jegues. Você sabe que no Nordeste o jegue não vale mais nada. Nem por R$1 as pessoas compram. As pessoas colocam o jegue na estrada para que os carros batam neles e eles morram. Ou fujam. Por quê? Porque hoje todo mundo está andando de moto. Ninguém mais precisa de jegue. É a jegue motorizada. Não vale mais nada. Mas o chinês, a China, consome 1.500.000 jegues por ano. Eles criam seus próprios jegues. Eles importam os jegues, os jumentos, da Índia e da Zâmbia. 1.500.000, mas não é suficiente. Não estão sendo suficientes, estão importando agora do Brasil. Para que eles usam o jegue? Para comida, eles comem os jegues. E para fazer cosméticos. Então, quando estava em Tocantins, semana retrasada, eu falei isso, contei as notícias para o irmão Dong, para os irmãos de lá. Todo mundo deu muita risada. Daí eu acrescentei algo, eu disse, irmão Dong, agora eu estou vendo. Por que o Senhor deu para o irmão Dong o encargo de que nós sejamos jumentos atados à videira? Com essa notícia, eu quero virar um leão logo, irmãos, porque senão vou acabar virando perfume de mulher na China. É melhor me transformar logo e virar leão logo, porque senão vou sendo acabado comprado pelos chineses. Irmão, nós estamos na vida da igreja hoje, porque o Senhor quer nos transformar, é aqui que o Senhor nos prepara. E a igreja é ou não é importante? Eu não ouvi direito. É ou não é importante? Tá, hoje então, aqui também é um esclarecimento.
Hoje, corre entre nós, e muitos de nós, irmãos, sem querer, fomos afetados com esse conceito que os opositores lançaram, e nós ouvimos, e nós falamos, é mesmo. É uma mentira, um rumor que está circulando por aí, de que hoje a igreja não é mais importante. O importante é o reino, mas a igreja não é mais importante. Não tem mais importância. Eu quero dizer para os irmãos, não existe isso. Isso é uma grande mentira. É só pegar qualquer mensagem do irmão Dong. Em qual mensagem o irmão Dong falou que a igreja não é importante? Tudo que eu consigo ouvir do irmão Dong, porque eu traduzo para ele, é o seguinte: depois que nós somos salvos, a condição para entrar no reino dos céus é um novo nascimento. Todos precisamos nascer de novo. Depois que nós nascemos de novo, Deus nos coloca onde? Na igreja, para nós sermos preparados para reinar. E Deus nos prepara na igreja de duas maneiras. De que maneira? Primeiro, crescendo em vida, negando a nossa vida da alma. Nós crescemos em vida, negando a vida da alma. E segundo, nós somos preparados na igreja, sendo aperfeiçoados. Porque no reino que há de vir, no mundo que há de vir, nós vamos ajudar o Senhor a administrar as nações. Nós vamos reinar sobre as nações. E nós precisamos de experiência. Nós vamos cuidar de pessoas. Se nós não temos experiência em cuidar de pessoas, o que nós vamos fazer no reino? Então, eu creio que eu fiz aqui essa pergunta uma vez. Quantos de nós hoje estamos envolvidos com pessoas? Eu fico um pouco preocupado comigo, com os irmãos, se nós estamos envolvidos apenas com coisas, com o escritório da igreja, com a parte física do local de reuniões, com a limpeza, com o arranjo, tudo. Claro que deve haver os serviços, mas a nossa maior função é cuidar de gente, cuidar de pessoas. Porque no reino nós vamos cuidar de pessoas. E quando o Senhor voltar, nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e o Senhor vai nos julgar. E o irmão Dong, irmãos, ele tem uma maneira assim, só ele tem essa maneira, uma maneira muito orgânica. É uma maneira que incentiva a gente, em vez de condenar, em vez de assustar a gente, ele incentiva. Ele é o único irmão de quem eu ouvi falar de que o juízo vai ser uma entrevista. Quando fala do juízo, o julgamento. Mas o irmão Dong vê de outra maneira. Irmãos, se nós estamos em pecado, daí precisamos ter medo. Se nós estamos envolvidos com coisas tenebrosas, coisas das trevas, coisas satânicas, daí precisamos ter medo, porque Deus vai nos julgar. Mas se nós estamos na vida normal da igreja, nós estamos envolvidos com pecado, irmãos? Não. E quando o Senhor voltar, Ele vai nos avaliar, vai ser uma entrevista, para ver em que posição Ele vai nos colocar no reino, e se nós estamos qualificados. E nós vamos ser julgados, primeiramente, baseado no nosso crescimento em vida. Nosso perfil, nosso crescimento em vida. Quanta vida da alma nós negamos. E segundo, ele vai nos entrevistar para ver se nós temos experiência para cumprir as funções do nosso trabalho no reino. Se você vai para uma empresa para preencher uma vaga de vendedor, daí o entrevistador pergunta para você, você tem alguma experiência com vendas? Não, nenhuma. Você acha que vai ser contratado? Não. O que nós vamos fazer no reino, queridos irmãos? Cuidar de pessoas. Então é melhor nós aproveitarmos o tempo e começar a cuidar de pessoas hoje. Mas na nossa vida confortável da igreja em que estávamos, era muito difícil cuidar de pessoas. Porque nós estávamos presos a um local de reuniões. E as pessoas tinham que vir até nós. Irmãos, vamos ser bem sinceros conosco mesmos e com o Senhor. Quantos meses passam, às vezes até anos,
sem nós cuidarmos de nenhuma pessoa, irmãos. A gente podia contar nas mãos, nos dedos, especialmente as igrejas menores, as pessoas salvas por ano, às vezes passavam 1, 2, 3 anos e nenhuma pessoa nova vinha para a igreja. Não era assim? O crescimento era muito devagar. Por quê? Por causa desse conceito que nós tínhamos. Também não estava errado, não é errado, irmãos. Foi necessário por um tempo. É a maneira como nós encaramos o uso do nosso local de reuniões. O local de reuniões, nós investíamos muito dinheiro para construir um local de reuniões, ou para alugar um local de reuniões, para ficar fechado a maior parte do tempo. E o local de reuniões era usado só para nós desfrutarmos do Senhor. E nós ficávamos em casa a maior parte do tempo. Foi por causa disso que o irmão Witness Lee, nos anos 80, não aguentou mais. No ano de 84, ele veio para o Brasil, viu a situação de vitalidade que havia aqui no Brasil. As igrejas naquela época cresciam bastante. Ele viu a conferência na instância, ele deu aquelas mensagens na instância sobre a economia divina. Ele voltou, irmãos, fora de si para os Estados Unidos. E deu relatório nos Estados Unidos, mas não houve reação ali. Na verdade, o relatório dele despertou, na verdade, inveja e ciúmes por parte dos irmãos. Daí os irmãos fizeram de tudo para o irmão Lee não voltar mais para cá. O irmão Lee tinha prometido voltar uma vez por ano. Foi a partir daí, irmãos, olha, irmãos, a gente fala isso com muito temor e tremor, que os ataques contra o irmão Dong começaram. Campanhas contra o irmão Dong. Porque eles viram que o irmão Lee apreciava a vida da igreja aqui no Brasil, na América do Sul. E o irmão Lee não via mais caminho para ele. Leiam as mensagens dele nos anos 83, 84. Ele não via mais caminho para ele ali. Daí ele decidiu, eu creio que também incentivado pelos irmãos de Taiwan, o irmão Lee abriu mão de voltar para o Brasil para voltar para Taiwan, para fazer o trabalho de laboratório, porque ele queria replicar o que ele viu aqui no Brasil. Duplicar tudo que ele viu aqui, lá em Taiwan. Daí ele fez o trabalho de laboratório. Daí começou as reuniões de casa e bater as portas. E aquilo revolucionou a vida da igreja. Mas só durou pouco tempo aí fora. Hoje nós ainda saímos para bater as portas. Os ceapistas continuam saindo para bater as portas. O irmão Lee já tinha visto isso. O Watchmani também já tinha visto isso. É que essa cultura de local de reuniões mata, de certa maneira, a função dos membros. Hoje eu posso resumir, irmãos, né? O tempo é muito pouco, eu tenho que falar assim, de uma maneira muito concentrada. Hoje eu posso resumir o encargo do Senhor em 2 frases. Deus quer alcançar hoje todas as pessoas aí fora. Irmãos, quando fala todas, é todas as pessoas. E como é que ele vai fazer isso aqui no local de reuniões? Muito difícil. Deus quer alcançar todos os bairros. Uma cidade como Ribeirão Preto. Já chegamos a todos os bairros? Uma cidade como Sertãozinho. Já chegamos a todos os bairros? Uma cidade como Franca. Já chegamos a todos os bairros? Creio que não. Em todos esses anos nós ficamos concentrados num lugar, no local de reuniões. Então hoje Deus quer alcançar todas as pessoas. E Ele nos dá ferramentas para isso. Que é através do Bucafé. Bucafé não só num lugar central, no centro, mas Bucafés em todos os bairros. Bucafé simples. E com isso, queridos irmãos, o encargo do Bucafé foi ajustado. Inclusive, irmãos, Ribeirão Preto tem um papel muito importante nisso. Você se lembra da mensagem do irmão Dong aqui, na conferência de Ribeirão Preto? E naquela noite de sábado, o irmão Dong tem uma palavra extra, adicional, com relação ao Bucafé. Depois, no fim de semana seguinte, lá em Brasília, o irmão Dong, a primeira coisa que ele mencionou foi o exemplo de Ribeirão Preto, que deixou ele um pouco triste por causa da situação do Bucafé. Mas, irmão, não fiquem tristes. O irmão Dong sabe quem que ele pode sacrificar, entre aspas, para o proveito de todos. Na verdade, ele usou Ribeirão Preto apenas como exemplo. Sacrificou Ribeirão Preto para ajustar a situação do Bucafé em muitos Bucafés do Brasil.
E aquela palavra, irmão, teve um acesso muito grande no site do Mensagem das Conferências. Muitas igrejas acessaram aquela mensagem e foram tremendamente ajudados. E a reação que Ribeirão Preto teve na semana retrasada, e essa reportagem, irmãos, lá em Piracicaba, o Mudong ficou encorajado demais. E falou, Ezra, você precisa ler a carta que os irmãos de Ribeirão Preto escreveram para todos os irmãos aqui da conferência. Ficou muito encorajado. O Bucafé hoje, irmãos, Deus está ajustando o encargo. Antigamente, se uma igreja, alguns irmãos tinham 200 mil reais, abriam um Bucafé. Hoje, com 200 mil reais, nós abrimos 10 Bucafés. Hoje a palavra, nós não temos muito tempo, naquela noite aqui nós falamos um pouco mais de detalhes. A palavra hoje é Bucafé simples e multiuso. O principal no Bucafé, o que é? Não é o café, não são salgados, não é a comida, é o quê? São os livros. O café, os salgados, a comida é para criar um ambiente, mas o principal são os livros. E o Bucafé não é sozinho, é acoplado com os colportores. Então, não vamos entrar em detalhes, aquela noite o irmão Dong falou bastante, e também acrescentei um pouquinho, uma palavra adicional naquela noite. Os colportores, juntamente com o Bucafé, minimizar os custos, tanto quanto possível. Usar o mínimo de pessoas contratadas, 1 ou 2 pessoas. E o resto são colportores. Colportores que são empreendedores individuais e que firmam um contrato com o Bucafé para usar o espaço do Bucafé para trabalhar com livros. E eles, em troca, atendem as pessoas voluntariamente. E os testemunhos do Bucafé não acabam mais, irmãos. Não acabam mais. Todos os dias tem uma enxurrada de notícias do Bucafé. Não tem tempo de postar todas elas. Muito encorajadoras. Vocês sabem que lá em Auriflama, uma cidade pequena. Ribeirão Preto é uma cidade grande. Tem 3 Bucafés aqui. 3 Bucafés. Auriflama é uma cidade pequena. 14 mil habitantes. Lá os irmãos montaram um Bucafé também muito bonito. E quem estava na conferência na instância? No último domingo. Vocês ouviram o testemunho daquele proprietário do maior salão de beleza em São Paulo, em Pinheiros. O nome dele é Leandro Pires. O salão chama FIS. Ele corta o cabelo de celebridades, de executivos, da gente da alta sociedade. O salão dele tem 700 metros quadrados. Então eu acho que esse testemunho vale a pena repetir. Ele é casado, a esposa estava esperando o nenê, ele viajou para Dubai e a esposa perdeu o nenê. E a esposa, os pais dela moram em Auriflama. Daí ela foi para a casa dos pais e ele voltou de viagem. Daí foi para Auriflama. E lá no quarto, eles oraram. São cristãos, amam o Senhor. E o sonho deles era transformar o salão deles numa ferramenta para a pregação do Evangelho. Com livros, com café, mas não estava dando certo. Daí ele foi para a casa dos sogros e os dois se ajoelharam no quarto. Esse é o testemunho dele. E agradeceram o Senhor por tudo que havia acontecido. Como é que eu agradeço o Senhor pela morte do filho que não nasceu? Mas eles tinham uma visão. Se arrependeram porque sentiram que a vida cristã deles estava se degenerando, entrando em degradação por causa dos bens materiais. E aí eles se reconsagraram ao Senhor. E falaram, Senhor, nós queremos levar a vida a sério contigo. Daí ele falou uma frase na instância que muitos se lembram. Ele falou, hoje os crentes brincam de ser crentes, mas o diabo não brinca de ser diabo. E daí ele saiu pela cidade e viu o Bucafé. Ele falou, quem é o louco que investiu esse dinheiro para montar um negócio desse numa cidadezinha dessas? Eu preciso voltar lá. No dia seguinte voltou e ficou 4 horas lá falando com o irmão Sebastião. Tomou 4 a 5 cafezinhos. Resultado, ele queria um Bucafé no salão dele. Daí o irmão Junei mandou um e-mail para mim, eu estava no Peru nesse dia, e enviei para São Paulo. Resultado, os irmãos entraram em contato com ele, ele foi para a conferência dar o testemunho no último dia. O Bucafé está sendo montado no salão dele. Com uma biblioteca, uma sala de leitura e com lugar para reuniões. Tudo que os irmãos falaram, ele disse amém.
Ele está alegre demais. E agora, uns 3 dias atrás, o irmão Junei me mandou outro e-mail. Irmãos, o irmão Junei, ele trabalha, né? Ele é oficial de justiça, ele trabalha lá no fórum, tudo. Daí alguém do fórum falou para ele, seria bom você montar um bucafé aqui, viu? Dentro do fórum. Ele pensou que a pessoa tinha boa intenção, tinha um bom coração. Muito bom, seria bom mesmo, né? Se for da vontade de Deus, a gente faz. Não é essa vontade de Deus, na vontade de Deus. A juíza pediu para falar isso para você. A juíza? A juíza está na sala, está esperando você. Vai lá, vamos lá agora. Tem uma equipe lá, quer falar com você. Ele entrou na sala da juíza e tinha uma equipe lá. A juíza falou, eu quero bucafé aqui no fórum. Porque ela frequentou o bucafé, gostou demais. Ele falou, nós precisamos disso aqui. Ele falou, vamos sair agora pelo fórum procurar o lugar. E ela, vamos agora. Foram lá e acharam já o cantinho, o lugar onde vai ser o bucafé. E o irmão Junei falou, com 20 mil reais dá para montar lá. Baixo custo, vai ficar muito bom. Daí o Junei falou, olha, doutora, é que nosso bucafé não é só café, tem que ter os livros. Pode pôr todos os livros que vocês quiserem. Irmãos, entramos no fórum. Nós não vamos reinar no mundo que há de vir? Os juízes sentem necessidade disso. As juízes sentem. Então, irmãos, essa é uma ferramenta tremenda. Então, qual é o ajuste que o Senhor está dando para nós hoje na vida da igreja? Irmãos, nisso nós temos que nos arrepender muito. Eu tive que me arrepender muito diante do Senhor. O Senhor está falando conosco de uma maneira muito forte, para nós largarmos a nossa arrogância do passado. No passado, irmãos, realmente nós tínhamos, e ainda temos, as melhores verdades. A visão que nós tínhamos e ainda temos, da base da localidade, essa base continua válida. Ninguém está derrubando, não acredita nas mentiras. Ninguém está derrubando, dizendo que agora nós não somos mais uma igreja em cada localidade, é tudo mentira. A base da localidade, uma cidade, uma igreja, isso continua válido. O que nós não estamos mais fazendo é sair por aí berrando e dizendo, só nós estamos certos, está todo mundo errado. O que o Senhor está fazendo, querendo que nós façamos, é que sejamos mais humildes. E que a igreja cumpra o seu papel, que é ministrar vida para as pessoas. Por isso que tem esse projeto Vida para Todos. Nós não devemos sair por aí discutindo, cortando cabeças, discutindo com as pessoas, como fazia Paulo nos anos iniciais do seu ministério. Não, nós queremos estar aqui para servir as pessoas. Com a vida ou com a visão que o Senhor nos deu. Nós continuamos sendo a igreja. E a base da igreja continua válida. Uma igreja em cada cidade. Nós não concordamos com as divisões. Mas o irmão Dong falou recentemente, as divisões vêm de onde? As divisões vêm quando nós enfatizamos as diferenças doutrinárias. Não é verdade? Quando a gente começa a falar, nós somos a igreja, vocês não são. Porque a Bíblia fala que não tem pastor, vocês têm pastor, nós não temos pastor. A Bíblia fala que a igreja não tem nome, vocês têm nome. No passado vinha um irmão simples, perguntar de que igreja você é. Nós não somos de igreja nenhuma, nós somos a igreja que não tem nome. E daí davam um sermão para ele. Ele só queria saber onde é que era o nosso lugar de reuniões. Daí o irmão vinha, pastor Esdras, eu não sou pastor, na igreja não tem pastor. Hoje o sistema degradado do cristianismo é que tem profissionais, pastores. Quando eu acabei, o irmão sai tudo triste assim. Hoje o irmão quer me chamar de pastor, sou o pastor Esdras, sim, eu apacento, não apacento? Todos nós somos pastores. Não vou discutir mais, eu só quero dar vida para as pessoas. Irmãos, quanto tempo levou para você e para mim entender a visão da igreja? O primeiro dia que foi falado para você, você já entendeu? Não, irmãos. Levou muito tempo para nós entendermos, para cair a ficha, finalmente, o que é a visão da igreja. Nós não podemos impor isso sobre os outros. Nós precisamos ganhar as pessoas pelo amor de Deus. Com o amor de Deus. Deus é amor. O irmão Dong tem falado muito recentemente, qual é a evidência de que a vida de Deus tem crescido em você? Quando temos o amor pelas pessoas. Então, a primeira frase já falei, Deus quer alcançar todas as pessoas. A segunda frase, que resume o encargo de hoje. E para isso Deus quer usar todas as pessoas.
quer usar todos os irmãos que estão neste salão. Quem está incluído, levante a mão. Aleluia, gostei da reação. Nós estamos incluídos. Não estamos fora. Não me deixe de fora, Senhor. Então Deus quer ganhar todas as pessoas usando todos os seus filhos, todas as pessoas. Por isso que hoje tem esse encargo. Daí os irmãos podem entender. Por que que o irmão Dong hoje, o Espírito Santo através do irmão Dong, está falando de que todos somos sumos sacerdotes e apóstolos. Quando fala todos somos colportores, aí tem aquele conceito, colportor é vendedor. Então o irmão Dong está corrigindo, tá bom, não é colportor. Todo mundo é sumo sacerdote e apóstolo. E é isso que Deus quer. Deus quer um reino de sacerdotes. E em 1 Pedro, no Novo Testamento, Deus confirma isso. Nós somos um sacerdócio real. Realmente somos os sumos sacerdotes de hoje. E nós somos os apóstolos, porque Deus nos envia. Então, irmão, isso aqui é o encargo hoje que Deus tem. Agora, voltando à questão da importância da vida da igreja. Então, não deixe ninguém dizer para você, não deixe ninguém influenciar a sua cabeça, fazer a sua cabeça de que o irmão Dong acha que a igreja não é mais importante. Não, a igreja é importante. Então, eu vou falar algumas frases que provam que a igreja é importante. Nas mensagens do irmão Dong, ele sempre fala, Deus, depois que nós somos salvos, depois que nós nascemos de novo, Deus nos coloca na igreja. Deus nos coloca na igreja, porque a igreja é o lugar onde nós negamos a vida da alma. Certo, irmãos? E olha só, e a igreja é o lugar onde temos as chaves do reino dos céus. Então é importante que ninguém diga para você que o irmão Dong hoje despreza a igreja, está pisando a igreja. Agora é só reino, reino, reino. Não. Agora, uma coisa tem que ficar clara. A nossa meta, o nosso destino final é a igreja? Não sei se os irmãos estão entendendo. O nosso destino final é a igreja? Não. Qual é o nosso destino final? É o reino. Mas qual é o meio que Deus usa para nos levar até o reino? A igreja. Então, eu tenho usado o exemplo dos aviões, mas eu vou usar outro exemplo aqui em Ribeirão Preto. Vou usar o exemplo do transatlântico. Uns meses atrás afundou aquele transatlântico, um dos maiores do mundo, na Itália, né? Como é que era o nome dele? Costa Concórdia. Um dos maiores do mundo. 4.000 e poucos passageiros. Então aquele transatlântico, quando saiu, tinha um destino. O Brasil está entrando, porque a economia brasileira está melhorando. Hoje no Brasil tem muitos cruzeiros. Aqui na América do Sul, eles são mais rigorosos nas medidas de segurança, viu? Então no transatlântico tem tudo, irmãos. Tem tudo que é tipo de restaurante. O quarto ali, a sua cabine é tremenda ali. Então você tem hotel e comida. É a maneira mais barata de passar férias, na verdade, é num transatlântico. Qualquer hotel que você vai, mais a comida, excede em muito o valor de uma diária no transatlântico. Bom, então quem pega o transatlântico está desfrutando. Bom demais aqui, bom demais. Mas o transatlântico zarpa e tem um destino. E quando chega no destino, todo mundo tem que desembarcar, não é verdade? O transatlântico é bom demais. Todo mundo desfruta, tudo. Nós estamos num transatlântico, que é a vida da igreja. Você ama a vida da igreja? Nosso transatlântico é bom demais. Tem vários tipos de restaurante, piscina, quadra de tênis, e tem a academia. Você quer comer pizza? Vai lá, come pizza. Tudo incluído. Daí vai querer comer no restaurante assim, regular, daqueles que você senta, né? Você com garçom, tudo, comida de primeira, sendo servido. Leva 1h30, 2 horas para comer. Puxa, tremendo. É a vida da igreja. Nós temos aqui comida que não acaba mais, um atendimento maravilhoso, tá? E daí o transatlântico, quando chega, ninguém quer desembarcar. Eu quero ficar no transatlântico. Transatlântico maravilhoso. Vida maravilhosa no transatlântico. É assim? Não. Tem que desembarcar. É que nem um avião. Quando chega no destino, por melhor que seja o avião, tem que desembarcar. Agora,
O transatlântico é o meio de transporte para chegar ao destino. Que ninguém diga para você que o transatlântico não é importante. Porque se não cuidar bem do transatlântico e afundar como aquele que afundou, nós morremos. Ali estavam perto da costa. Essa foi a salvação deles. Se estivessem em alto mar, quase todos teriam morrido. Porque não deu nem tempo para lançar os botes salva-vidas. Queridos irmãos, nós hoje estamos no melhor transatlântico que vai nos levar ao destino. E o nosso transatlântico é o mais importante que tem. Tem que cuidar bem do transatlântico. Os irmãos que estão à frente, orem por eles. Não critiquem. Não joguem pedras. Orem pelos irmãos. Porque o Senhor já traçou o rumo, o itinerário do transatlântico. Se eu, por causa da minha vida da alma, ali o que aconteceu com o capitão, estava na sua vida da alma. Ele queria agradar um dos seus tripulantes, surpreendê-lo, porque ele nasceu naquela cidadezinha ali perto da costa. Ele queria encostar bem ali perto da costa para ele ver a cidade onde ele nasceu. E bateu contra as pedras. Irmãos, Deus já estabeleceu um rumo para nós. Nós não podemos desviar. Nós temos que cuidar bem da vida da igreja, porque se não cuidarmos bem, nós vamos bater contra as pedras e nós vamos afundar, irmãos. Mas, temos de nos lembrar, o nosso destino não é o transatlântico, o nosso destino é o quê? É o porto de chegada, que é o reino. Isso tem que ficar claro. A vida da igreja é o que tem de mais importante hoje, porque só a vida da igreja vai nos levar ao reino. A vida da igreja é a arca de Noé de hoje. O que levou Noé e sua família do velho mundo para o novo mundo depois do dilúvio foi a arca. E quem estava fora da arca morreu. Irmãos, hoje a vida da igreja é a nossa arca, que vai nos levar da era atual até o mundo que há de vir. Por isso nós precisamos cuidar bem da nossa arca, precisamos cuidar bem do nosso avião, cuidar bem do nosso transatlântico, para que nós possamos chegar ao nosso destino. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor nos deu todas essas ferramentas de hoje. E daí, recentemente nós ouvimos o irmão Dong falar de vender locais de reuniões. E daí muitos de nós ficamos alarmados. É ou não é? O quê? Nós vamos vender esse local de Ribeirão Preto? Muitos de nós demos a nossa vida para isso. Aqui tem um vínculo emotivo aqui. É da alma, viu? Mas de qualquer maneira se pagou um preço. E nós amamos este lugar. Então, irmãos, eu quero tranquilizar os irmãos. Ninguém vai sair por aí correndo vendendo local de reuniões. Esse não é o objetivo do irmão Dong. Nas cidades novas, onde novas igrejas vão aparecer, não precisa alugar um local de reuniões. Porque aquele é o velho conceito. Aluga para ficar fechado o tempo todo. A melhor maneira é imediatamente encontrar um lugar para um bucafé. Seja um lugar no centro. Se for no centro, melhor é comprar um lugar pronto. Uma cafeteria pronta já. A gente paga a luva. Né? Se for fazer uma reforma, vai ser pago o mesmo valor. E dali já pode funcionar. Se for num bairro, então pode fazer um pouco de reforma e comprar os equipamentos, mas baixo custo, não mais do que 20 mil reais. Baixo custo. Para proliferar os bucafés nos bairros. E os irmãos se reúnem no próprio bucafé. A cidade onde já tem locais de reuniões grandes, irmãos, se vender esse lugar, onde nós vamos fazer conferência em Ribeirão Preto? Vocês entenderam? Esse lugar ainda é necessário. Tem que ver o lugar. Mas o que o irmão Dong está dizendo é o seguinte: nós precisamos usar melhor os nossos lugares de reuniões. Além dos bucafés, nossos locais podem ser um lugar de oração. E, durante a semana, nós podemos alugar para eventos. Treinamentos de empresas, eventos cristãos. O lugar não fica parado. Podemos servir os filhos de Deus com isso. E também, com isso, também entra, né, através de alugar, entra um pouco de renda, né,
de renda para poder abrir mais bucafés. Abrir mais bucafés, pagar as despesas dos bucafés. Então nós não devemos ficar preocupados. Nós vamos perder o nosso local de reuniões, todo mundo tem que sair por aí agora vendendo local de reuniões. Não é isso. Mas uma coisa é certa, o encargo do apóstolo, o encargo do servo de Deus, é que nós façamos um melhor uso do nosso local de reuniões. O Butantã, local 7 de São Paulo, já foi alugado algumas vezes para eventos. Então isso aí tem que ser administrado. Tem que ser administrado. Uma igreja como Chapecó, por exemplo, eles têm um local de reuniões muito bonito e bastante grande, mas eles não estão usando mais. Eles lá têm 2 bucafés. Os 2 bucafés acomodam suficientemente todos os irmãos da igreja de Chapecó. E através disso eles podem cuidar bem dos irmãos, melhor do que no local. Então o local de reuniões, os irmãos decidiram vender, porque quando o irmão Dong foi para lá no dia 20 de janeiro, no dia do aniversário dele, que foi numa sexta-feira, às vésperas da conferência em Chapecó, o irmão Dong falou naquele dia: estou muito feliz, né? Eu completo hoje 92 anos de idade, e eu quero ter um novo começo. Eu acho que eu expliquei aqui, né? Ele falou daí, eu quero que agora, a partir de agora, eu quero que meu nome seja João Dong, que é o nome que as irmãs inglesas de Hong Kong deram para ele no ano 1960, quando ele estava vindo para o Brasil. Todos os filhos dele e também a irmã Esther, a esposa, né, que já está com o Senhor, adotaram um nome estrangeiro, um nome ocidental. Só o irmão Dong que não. Mas aos 92 anos ele falou que queria ter um novo começo e adotou o nome João. E daí ele falou do encargo dele nos Estados Unidos. E, irmão, nós não temos tempo hoje à noite, porque tem muita coisa acontecendo, irmãos. Nós precisamos estar atualizados. Por isso que os irmãos têm encargo de que os irmãos usem mais a internet para se atualizar. Nós temos o site da Estância, onde postamos as principais notícias, né? Nós temos o grupo de e-mail que enviamos para os irmãos responsáveis de serviço e vários irmãos. Então, aqui os irmãos podem também divulgar para os outros irmãos, para atualizar os irmãos. Nessas últimas 3 semanas, coisas estupendas aconteceram nos Estados Unidos. Milagres, o Senhor fez coisas tremendas lá, né? Então o irmão Dong falou do encargo que ele tinha pelo povo latino, que mora nos Estados Unidos. Em Miami tem uma grande concentração dessas pessoas. Então o irmão Dong fez a estimativa. Para começar, por enviar os colportores para lá, abrir um bucafé e trabalhar lá, precisa de $500 mil para início. Daí os irmãos que estavam naquele bucafé, naquela noite de sexta-feira, poucos irmãos. É isso, irmãos, que toca a gente. A reação que os irmãos do Cone Sul têm. Naquela noite, assumiram compromissos. Aqueles poucos irmãos no jantar no bucafé, $350 mil. A igreja de Chapecó assumiu o compromisso de ofertar a venda do local de reuniões. Mas isso aqui não é uma coisa para ser generalizado, irmãos. Aquilo foi uma situação que houve lá. Vários irmãos ofertaram terrenos, outros ofertaram carros. Por isso que nós tivemos esse encargo de colocar no assento de cada um esse encargo do MRM. Porque hoje, irmão, na vida da igreja, o Senhor está além de permitir que cresçamos em vida, o Senhor, crescer em vida negando a vida da alma, o Senhor está nos aperfeiçoando nos 3 ministérios. Ministério da palavra. Espero que todos os irmãos possam participar disso. Ministério dos serviços. Eu creio que a grande maioria já está participando. E Ministério das riquezas materiais. Nesse ponto, pouca gente está participando. No interior de São Paulo, nós temos, se não me engano, 4 mil irmãos? 4 mil irmãos. 4.500 irmãos. Nós só estamos com 300 irmãos na lista de irmãos que participam do MRM. No Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Os irmãos têm lá 1.700 irmãos. 1.000 irmãos participam do MRM. E nós estamos no melhor estado, o estado com maiores condições. Eu já compartilhei aqui na conferência
é que depois da reunião de domingo, nós reunimos num cantinho, muito poucos participaram. Claro, era final de conferência, todo mundo queria voltar e depois entrar na fila da comida, né? Então, nós sentimos de compartilhar um pouquinho com os irmãos, de um resumo bem rápido, do que o Senhor nos abençoou, né? Como essa é uma reunião de atualização, nós sentimos que era necessário fazer isso. Nos últimos 9 meses, queridos irmãos, nós desembolsamos, no interior de São Paulo, 450 mil reais para a obra do Senhor em toda a terra. Isso é algo sem precedentes para nós. Irmãos, de onde veio esse dinheiro? Veio das ofertas dos irmãos que assumiram o compromisso do MRM, desses 200, quase 300 irmãos. 9 meses, a média de 50 mil reais por mês está saindo. Então, para os irmãos saberem os valores, nesses últimos 9 meses, para as passagens de irmãos que vieram da América Central e Europa para participar da conferência, foram 60 mil reais. De outra maneira, eles não poderiam vir. Para a obra na América Central, irmãos, nós reembolsamos, nesses últimos 9 meses, 108 mil reais. Tem 400 irmãos reunidos em Cuba. República Dominicana, tem 100 irmãos reunindo. Quem assistiu a entrevista com o irmão Dong no programa Enlace, no dia 21? Poucos, hein? Poucos. Puxa vida, foi passado na internet e nessa rede de televisão internacional com 100 mil telespectadores, 100 milhões de telespectadores. E no próximo dia 28, às 4 horas da tarde, no site www.enlace.org, vai passar os melhores momentos da conferência na Estância. Nesses últimos 9 meses foram desembolsados 59 mil para toda a obra na América do Sul. Para a África foram desembolsados 71 mil. Para a Europa, 7.500. Para os bucafés do interior de São Paulo e também vários países na América do Sul foram desembolsados 120 mil reais. Para os Estados Unidos, já começamos a participar, 18 mil. Num total de 500 mil dólares, é muito pouco, né? Mas nós já começamos a participar. Para o CIAP de Tocantins, uma van que nós adquirimos para eles, 5 mil. Total, 450 mil. Então, nós colocamos no assento dos irmãos essa ficha. Empresta uma ficha, por favor, aqui. Irmão Raimundo. Tá? Isso aqui, irmãos, não é obrigatório. Não é obrigatório, faz parte da atualização de hoje à noite. Porque, irmão, nós não podemos mais hoje falar do mover do Senhor se o terceiro tripé, irmãos, não tiver um cumprimento correto. O tripé está lá. O ministério da palavra está bem forte. O ministério de serviço está bem forte. Mas o ministério de riquezas materiais ainda falta. Hoje as necessidades são muito grandes. A África, irmãos, nós vamos aumentar a oferta para a África. Nós estamos ofertando 7.400. Nós vamos aumentar para quase 10 mil reais. A África, vocês sabem, nós ofertamos em valor em dólares. O dólar foi ajustado e as necessidades são muitas. Esse valor é só para manter o que os irmãos têm lá. Quem tiver a oportunidade de ir para Uganda, para vários países, Uganda é o país de onde veio esses irmãos que vieram aqui, o irmão Daniel e o irmão Ben, que estiveram aqui em Ribeirão Preto. Em vários desses países, os irmãos se reúnem nas favelas. Os irmãos só comem uma refeição por dia. É uma situação muito difícil para os irmãos. E às vezes, pelo atraso que algumas regiões têm de ofertar, os irmãos ficam realmente numa situação muito difícil para o sustento deles. Então nós sentimos que nós precisamos realmente participar. E o irmão Dong, irmãos, nos falou que nós temos também que mudar o nosso conceito de oferta. O nosso conceito antigo de oferta é quando há necessidade, vamos chamar os irmãos, apresentar a necessidade, para daí ofertar. Por que o Senhor abençoou o interior de São Paulo? Porque tem alguns irmãos, o irmão Remilton, mais alguns irmãos, tiveram a visão. Não pode ser assim. Só pedir oferta quando tem necessidade. O meu irmão falou, o conceito novo de oferta para o reino é ofertar antecipadamente, para que quando vem a necessidade, a oferta já esteja lá. Irmãos, o melhor exemplo é o exemplo de Maria. Ela ungiu o Senhor antecipadamente quando o Senhor ainda estava vivo. Com uma libra
de unguento. Mas depois que Jesus morreu, uma libra de unguento, irmãos, custa 6 mil reais. 6 mil reais, considerando um salário de 500 reais por mês. Era porque valia 300 talentos. 300 talentos é o salário de um ano. Nicodemos ofertou para o Senhor 100 libras. 600 mil reais. Puxa, quem quer ser Nicodemo? À primeira vista, eu quero ser Nicodemo. Mas Jesus já tinha morrido. Então o Senhor hoje precisa de muitas Marias que ofertem antecipadamente para a necessidade do Senhor. Então aqui está essa ficha, irmãos. Os irmãos depois podem preencher, né? A localidade, o F, daí tem 2 quadradinhos. Já faço parte do MRM. Ou eu sou novo no MRM, para a gente saber. Daí se é oferta particular com os dados e oferta da igreja com os dados. Daí você coloca seu endereço. Por que a gente quer colocar o endereço com e-mail? Para incluir você no grupo do MRM para receber notícias, relatórios financeiros das ofertas. Daí você coloca, se você quer fazer uma oferta única, de tantos reais hoje, daí você pode colocar o dinheiro ou o cheque anexado, né? Esperamos que muitos, ou um bom número, possam fazer uma oferta generosa, porque nosso fundo hoje está muito baixo, irmão. Tudo que entrou, saiu, irmãos. Nós não tentamos segurar um saldo grande. Que tal se eu falasse para os irmãos, irmãos, recebemos oferta de 450 mil reais, nós estamos com 400 mil reais na conta corrente. É bom isso ou não? Não. O que entrar, nós queremos que saia logo. Mas precisa ser reposto. Então esperamos que muitos possam ofertar um valor substancial. Só para os irmãos saberem, irmãos, aproveitando, né, misturando tudo junto, no dia 22 e 23 de junho, nós vamos ainda passar a notícia para os irmãos com os detalhes. Vai ter em Rio Preto, cada 6 meses nós vamos ter uma dessas reuniões, em alguma cidade do interior de São Paulo. Foi em Piracicaba da última vez, em agosto do ano passado. Numa noite de sexta e num sábado de manhã, num hotel, que os irmãos foram para ofertar mesmo e para orar, foi levantado 105 mil reais. Então nós vamos ter uma reunião dessa também em Rio Preto, no dia 22 e 23 de junho. Uma sexta-noite e sábado de manhã, com jantar, né? Nós vamos ficar no hotel e sábado de manhã nós vamos tomar um café juntos e vamos ter 2 reuniões para a gente orar, passar os relatórios e poder ofertar. Amém? E o segundo quadrado é uma oferta única. Você não tem o dinheiro nem o cheque, você se assume um compromisso de depositar na conta do MRM em tal data. Tá? Você pode marcar esse quadradinho e colocar o valor. Ou você quer oferta regular por boleto. Oferta mensal de R$1.000, R$500, R$300, R$200 ou outros valores. Você marca com X o quadrado correspondente. Daí você põe a data de hoje e a assinatura. E embaixo você corta e guarda para você. Porque ali nós temos a conta do MRM da região 8B, que é uma conta do Banco Itaú. É bom os irmãos terem essa conta, porque de repente, irmãos, você que tem negócios, de repente o Senhor abençoa você e você dá para você 10 mil extra no mês que vem. É possível isso ou não? É possível, nós temos muitos testemunhos. Daí você quer fazer uma oferta de ação de graça, você oferta para o Senhor 5 mil. Metade é teu, Senhor. Amém? Ou você tem uma dívida que você ia recolher, ou uma herança, ou um juízo, uma coisa que é para pagar uma indenização. Uma irmã da Europa, irmãos, recebeu, se não me engano, 100 mil reais de euros como indenização. Ela já ofertou para o Senhor alguma coisa lá na Europa, graças ao Senhor. 100 mil euros, né? 100 mil euros. Então você tem essa conta, qualquer um pode ofertar qualquer dia, qualquer momento nessa conta, é só depositar. Se quiser avisar, tudo bem. Se não quiser avisar, ficar oculto, também está bem. E esse quadradinho é para você lembrar da sua oferta única, que você marcou lá em cima, tá? Para você não esquecer o valor e a data. E embaixo nós temos o e-mail de contato para esclarecer dúvidas, atualizar endereços, alterar valores, cancelar compromisso, enviar cópia de comprovantes, dar testemunhos, etc. Você pode escrever para esse e-mail, mrm.região8b@gmail.com. Ou telefonar para o irmão Hamilton, de Piracicaba, naquele celular, se você quiser, né? Tá, irmãos? Agora, vamos avançar um pouco mais. Tem uma outra dúvida. Hoje nós estamos visitando pastores, saindo visitando denominações, então tem irmãos que não estão entendendo direito. Então tem irmãos que estão espalhando, né?
que hoje a vida da igreja não é importante. O negócio é estar nos cultos, com os pastores e tudo. Não, irmãos, isso não é verdade. Hã? Nós não estamos praticando ecumenismo. As reuniões da igreja são muito, muito importantes. Nós precisamos continuar com as reuniões da igreja, seja no Bucafé, seja no local de reuniões, seja nas nossas reuniões de casa. As nossas reuniões nós não podemos faltar. Tá certo? Sim, nós podemos contatar pastores, visitar as denominações, mas não é uma coisa generalizada. Uma reunião de sábado à noite, uma debandada geral, porque todo mundo foi para as denominações. Não, esse não é o nosso objetivo. Não é necessário fazer isso. Alguns irmãos podem fazer essas visitas em certas noites, mas as reuniões da igreja são importantes. Nós precisamos continuar reunindo, porque é aqui que nós vamos cuidar dos irmãos, é aqui que nós vamos crescer em vida. Irmãos, também não é assim uma maneira generalizada. Nós estamos envolvidos com o pastor, com as denominações, em todas as suas atividades. Não, não é isso, irmãos. Eles têm lá uma marcha para Jesus, nós também vamos participar. Eles têm uma festa, nós também vamos participar. Eles têm isso e aquilo, vamos participar também. Não, não é isso. Nós não estamos aqui para edificar divisões. Nós estamos aqui para pregar para todos eles o evangelho do reino. Hoje tem muito pastor, muito irmão nosso, que se reúne nos diferentes grupos cristãos, que querem saber mais do evangelho do reino. Aí nós vamos lá, ou nós levamos a literatura para ajudá-los com o evangelho do reino. Mas não é uma socialização com os pastores e com os grupos cristãos. Não sei se os irmãos entenderam. Isso tem que ficar bem claro. Não pode haver debandada geral nas reuniões. As nossas reuniões, nós devemos continuar a ser assíduos às nossas reuniões, né? Para cuidar dos irmãos e nós crescermos em vida. E nós desfrutarmos do Senhor e nós também ficarmos cada vez com mais clareza da visão do Senhor. Mas também nós queremos participar de levar vida para todos, né? Para diferentes pessoas. Louvado seja o Senhor. Bom, estamos chegando bem no finzinho, né? Então, o calendário que nós temos, irmãos, é que no dia 30 de abril e 1º de maio, 1º de maio é feriado, é uma quarta-feira, é uma terça-feira. Então, no dia 30 de abril, 1º de maio, todos os bucafés do interior de São Paulo vão fechar. E vai ter em Campinas um aperfeiçoamento para colportores e para todos os irmãos envolvidos com o bucafé. Essa reunião está aberta para todos que quiserem participar, irmãos, tá bem? Tá? Nós vamos dar esse aviso, os irmãos podem fazer a inscrição. E também o que tem acontecido recentemente é que muitos pastores estão pedindo um aperfeiçoamento. Então, a nossa primeira... nosso primeiro, como é que eu vou dizer assim, impulso é enviados para o CIAP. Mas o CIAP tem aquelas lições, ler a Bíblia, orar. Mas para pastores, isso já não serve, porque o pastor ora mais do que qualquer um. Eles leem muito a Bíblia. Então foi necessário levantar um aperfeiçoamento para pastores, também para irmãos, por tabela também para irmãos responsáveis de serviço, que não tem muito tempo. Então surgiu agora um chamado APOM, aperfeiçoamento para a obra do ministério. A região de São Paulo e a Grande São Paulo está fazendo, a região de Belo Horizonte está fazendo, região lá do Cone Sul já está fazendo, e nós também vamos fazer aqui no interior de São Paulo. Para a região de Ribeirão Preto, os irmãos cooperadores aqui da região marcaram, no dia 26 e 27, é um sábado e domingo, em Ribeirão Preto. 9 e 10 de junho, isso é em maio, 26 e 27 de maio, Ribeirão Preto. 9 e 10 de junho em Colina. E 30 de junho e 1º de julho em Sertãozinho, né? Esperamos que muitos irmãos possam participar. É um aperfeiçoamento, são 3 fins de semana, sábado e domingo, são um total de 6 reuniões. Esses 6 itens, né? O irmão Dong no começo teve comunhão com os irmãos, e os irmãos então queriam fazer um negócio de 1 mês, 2 meses para os pastores. O irmão Dong falou, é muito tempo, não dá não, tem que ser mais intensivo. No final o irmão Dong decidiu, é 6 dias. Para pastores pode ser feito no meio da semana, 6 dias seguidos. Mas para os irmãos é difícil, porque todo mundo trabalha. Então vai ser feito em 3 fins de semana. Os 6 módulos são, primeiramente, invocar o nome do Senhor. Segundo, negar a vida da alma. Terceiro, a vida da igreja. Quarto, os ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Quinto, o amor de Deus. E sexto, sumos sacerdotes e apóstolos.
Louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, eu espero que o que foi falado hoje à noite possa ter esclarecido várias dúvidas para os irmãos e ter encorajado os irmãos. E para terminar, eu quero repetir esse versículo. O reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Preste atenção para o tempo do verbo. Se tornou. Para Deus já aconteceu. Para nós ainda não aconteceu. Eu fico bastante preocupado com esse versículo. Porque, irmãos, Deus precisa de nós ou não? Mas a questão é a seguinte, irmãos. Comigo ou semigo, contigo ou sentigo, né? Brincando com português, conosco ou sem nós, Deus vai alcançar o seu objetivo. E como é que nós ficamos? Alguém aqui quer ficar de fora? Quando os anjos proclamarem os reinos do mundo e se tornaram do Senhor Deus seu Cristo, eu quero dizer, graças ao Senhor, eu tive parte nisso. Então vou terminar, irmãos. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu preciso voltar para o posto às 11 horas, tá? Senão o guincho vai embora, tá? Vou cantar em português. O irmão Marco Melo traduziu isso, acho que uns 15 anos atrás. Uma tradução preliminar. É um hino em inglês que tem e que me toca tremendamente. O coro fala assim: Salvador meu, clamo humilde assim, ao chamares tu os outros, lembra-te de mim. Ou seja, ao chamares tu os outros, não te esqueças de mim. Eu detestava, quando era jovem, aula de educação física. Porque toda aula de educação física tinha jogo de futebol. E eu era o maior perna de pau. E quando daí o professor de educação física nomeava 2 alunos para escolher o time, eu sempre era o último a ser escolhido. E eu era escolhido porque todo mundo tinha que fazer parte de um time. Se tinha opção, eu ficaria de fora. Você quer ficar de fora? No time do Senhor? Quando o Senhor começar a chamar os nomes para fazer parte do time vencedor dele, quem quer participar? Eu quero participar. Então, eu vou cantar um pouquinho para os irmãos. Posso? Então, vou cantar a primeira estrofe e o coro só. Eu vou cantar o coro 2 vezes. Ó querido Salvador meu, clamo humilde assim, ao chamares tu os outros, lembra-te de mim. Salvador meu, clamo humilde assim, ao chamares tu os outros, lembra-te de mim. O coro de novo. Salvador meu, clamo humilde assim, ao chamares tu os outros, lembra-te de mim. O Senhor abençoa esta região. Eu realmente já falei para os irmãos daqui, e toda vez que venho aqui eu fico extremamente comovido pela unanimidade que há aqui, pela visão que os irmãos têm, né? Eu espero que essa transição seja uma transição bastante forte, mas também suave aqui. Que nessa transição ninguém se perca. Que nessa transição todos tenhamos clareza e que o Senhor possa realmente introduzir o mundo que há de vir. O Senhor abençoe essa igreja aqui da região de Ribeirão Preto. Amém? Louvado seja o Senhor. Tem alguma pergunta urgente que os irmãos precisam fazer? Uma coisa que está incomodando você? Bem rapidinho, alguma? Sim? O aperfeiçoamento inclui irmãos e as irmãs. Eu quero dizer para os irmãos, a partir já de alguns anos atrás, nenhuma irmã pode ficar de fora de qualquer coisa a mais, tá, irmãos? As irmãs só não podem ser presbíteras, é só, o resto pode ser tudo, irmãos. Tá certo? Jesus é o Senhor. Mais alguma pergunta? Amém? Amém. Que tal orar de 2 em 2? Depois os irmãos podem preencher isso e trazer, entregar para os irmãos aqui. Colocar aqui na frente, né, irmãos? Tá? Daí os irmãos vão recolher depois. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos orar de 2 em 2 primeiro, daí os irmãos dão os avisos.